Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria estar mais uma vez com vocês aqui no Conversa Boa. Tem sido um prazer muito grande, uma alegria muito grande, especialmente receber feedback das pessoas que têm nos assistido a cada semana. Conversa Boa, nós trazemos toda semana um tema diferente, com convidados diferentes, e eu acredito que, de alguma forma, né, você dando a resposta positiva, os conteúdos que nós estamos trazendo aqui têm ajudado você de alguma forma. E você já sabe, o nosso canal no YouTube, Tânia Alves Psicóloga, onde você está assistindo agora. E você sabe também que quando você gosta do conteúdo, você pode e deve compartilhar com as pessoas que você acredita que de alguma forma vai ajudar, vai contribuir. Aciona também o sininho, porque todas as vezes que nós colocamos aqui no canal algum conteúdo, você é o primeiro a receber o aviso, ok? Mas vamos lá, a nossa convidada de hoje é a Raquel Cizeski. Ela é fonoaudióloga e hoje o tema é muito importante, ela vai falar da importância da linguagem no desenvolvimento da criança. E mais, a participação, a importância da participação da família nesse processo. Vamos lá? Raquel Cizeski, que alegria receber você aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Sua área de atuação e com quem você geralmente, a tua formação e qual é a área mais específica que você trabalha. Eu sei que tem uma questão aí com as crianças, né? Isso. Bom, eu sou fonoaudióloga, né? Eu me formei lá no Paraná há um tempinho atrás, não vamos falar de idade, mas, né, tem especialização em psicopedagogia, já trabalhei em escola, mas o meu foco maior mesmo é com desenvolvimento infantil, né? E o infantil vai de bebê a adolescente. Então, assim, a gente trabalha com as crianças com dificuldade no desenvolvimento de fala ou com transtorno de fala, e também trabalha com crianças que têm alguma dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Ok. E Raquel, eu trabalhei na escola, minha primeira formação em educação, né? Na educação. E nunca trabalhei com os pequenos, nunca trabalhei. Mas ainda ali com o ensino médio, a gente via que tinha, de certa forma, algumas perdas desse desenvolvimento, desse agora adolescente, que certamente surgiu lá atrás e alguns não cuidaram. E a gente percebia que nós conversávamos um pouco sobre isso, né? Quão é importante, nos primeiros anos ali, ter um acompanhamento adequado, trabalhar a questão da linguagem. O que é que você me diz com relação a isso? Qual é a importância, no caso, de ter esse cuidado ali já no início dos anos de vida? Então, vamos lá. Você sabe que perguntar para a fonoaudióloga sobre desenvolvimento infantil ia ser muito tempo, mas eu tentei ser bem restrita para situações da vivência, né? Você que está ouvindo, que está ali querendo tirar algumas dúvidas e alcançar de uma forma mais sucinta. Então, o desenvolvimento da linguagem, ele é adquirido por forma de vivência, né? Então, assim, a gente precisa de todos os sentidos. Todos, os nossos 5 sentidos, eles estão ali desde pequenininho, desde né, do útero, ele está ali dentro já sendo estimulado. Por isso que às vezes a gente ouve alguns especialistas falando sobre ouvir música, contar história para bebê dentro da barriga, o papai conversar, né, a mamãe, porque isso é importante para a criança e ela já começa a criar conexões, né, sobre esses processos, principalmente auditivamente. Por isso que o bebê, quando ouve o sonzinho da mãe quando nasce, acaba que ele já faz aquela ligação. Essa Identifica. voz eu conheço. Então, assim, depois que ele nasce, a criança começa toda uma interação. E aí eu tenho uma história que eu gosto de contar, que às vezes, não sei se vocês já tiveram essa função de falar, nossa, a vida de criança é tão fácil. Ainda mais se você é um bebê no carrinho passando no parque, né? Às vezes Isso, fala, isso. nossa, olha que vida boa. Mas se a gente for pensar nisso, não é uma vida tão boa. Porque pensa num bebê dentro do carrinho. Então, o bebezinho tá ali no carrinho, ele tá visualizando tudo muito rápido, né? Então, vamos dizer que ele tá passando perto de onde tem árvore. Então, ele vê um negócio grande, o céu azul, árvore verde, passarinho cantando, a mãe dele conversando com ele, o irmãozinho estiver gritando. Então, assim, muita Nossa. informação. E a criança está sendo bombardeada. E esse bombardeio, ele está adquirindo. Parece que não, parece que ele está ali deitadinho, olhando, só com os olhinhos dele acompanhando, mas realmente ele está sugando, né, gente? Ele é esponjinha. E essa esponja faz com que uma hora se transborde. E aí, assim, o mais importante desse processo é quando a criança começa a fazer a percepção de que ela precisa, né, dialogar, ela precisa criar. E aí ela vai criando um pouquinho a cada dia.
Se você me permite, Tânia, eu quero falar um pouquinho sobre como você pode adquirir isso, né? Então, Excelente. assim, como é que você estimula para a criança? Vou dar um exemplo. Sabe quando o bebê está ele começa a chorar. Você deixou ele lá no bercinho, né? Você deixou ele chorando e de repente ele começa a chorar. A mãe chega e ele tá com fome. Ele sabe porque ele sente que ele tá com fome, mas ele não sabe falar. E aí a mãe chega e acalenta e amamenta, né? Ou dá mamadeira. E aí ele fala: opa, chorei, minha mãe apareceu e saciou minha fome. Isso, dentro da psicologia tem uma parte que se explica e tem um pouco a ver com o nosso desenvolvimento da linguagem. No início ele faz isso. Depois a mãe começa a conversar. Ah, você estava chamando a mamãe? Uhum. Eu sou a mamãe. E ele começa a perceber, toda vez que ela fala que é ela, existe um mamãe. Ele começa a perceber articulação, ele ouve discriminação auditiva, que é importantíssima, né? Para uma criança aprender a falar. E dentro desse processo, ele começa a perceber e daqui a pouco ele faz um mamã. E a mãe, óbvio, né, gente? Quando a criança fala primeiro mamãe, ela se sente em tudo a melhor do mundo. Lá em casa eu não tive isso. Não? Ô, Eu Raquel, tive. Oh, pode falar, desculpa, Tânia. eu lembrei de algumas queixas das mães, principalmente nesse momento da pandemia, que falaram assim, meu Deus, eu não aguento mais que me chamem de mãe, me erra. Eu falo, mas se Tem. acalma. Mas no começo é isso, tudo que você quer ouvir. Eu sei que tem uma frustração quando a criança fala primeiro pá, 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 né? Mas ele está falando É. a importância. Mas, Raquel, não, continua, depois eu te passo outra pergunta que eu me vi agora à mente aqui. Ok, e aí assim, no final, é só para concluir mesmo, ele faz isso, poxa, se eu consigo fazer um mamã, eu já não vou chorar mais, né? Eu Uhum. vou chamá-la. E aí é a hora que ele começa a dar um significado. E aí eu vou resumir, porque se a gente pegar uma criança para discutir aqui, né, vai muito tempo. Então, assim, quando ele começa a fazer o mamã, ele já está memorizando o som desse fonema, essa articulação, isso é tudo, Deus é perfeito, né, Tânia? Sem Para mim, dúvida. assim, não vejo outra pessoa, né? Em nenhum lugar do planeta e do universo que não foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez mesmo. A gente vê que é tudo muito sincronizado. Então, Uhum. assim, quando a criança começa a balbuciar, ela já sabe que aquele significado de mamã é você, né? No caso, a mãe da criança. E aquilo ali ele cria o primeiro, e eu acho tão importante que assim, é o primeiro rótulo, a primeira palavrinha dele. Então, quer dizer que ele conseguiu organizar um primeiro vocabulário dele. Quando eu falo mamã, eu estou falando de tanta coisa, né? De amor, de carinho, de afeto, de gratidão, de acalentar, de comer. Então, mamã virou algo muito importante. O papá vem, né? No meu caso, Uhum. vocês podem rir, foi Apar, que era o nome do cachorro. O meu mais velho chamou Gaspar primeiro. É E aí, sério? assim, Eu não sério, Apá, acredito. aqui. Ele falava Apá, Apá, aqui. E depois saiu papá, e por último saiu mamã. Mas sou Eu não vou feliz. analisar como psicóloga jamais. Para você não correr para terapia daqui a pouco. Isso. Tô brincando, Mas Raquel. assim, foi muito rápido. Em uma semana Uhum. ele falou as três, né? Mas a gente acabou entendendo. Às vezes ele pode ter falado antes, mas na hora da minha compreensão, tanto que a gente tem esse processo. Então, assim, é um resumo que a gente faz para a criança entender. E o mais importante de tudo isso é que ela precisa ter função nessa fala. Então, tudo que a Uhum. criança começa a expor e falar, ela precisa ter funcionalidade. As pessoas precisam entender para que serve aquilo. E o balbucio de início ninguém entende. É a gente que vai ensinando esse processo. E, Raquel, você falou a importância aqui de observar, no caso, a articulação da boca. Né? Inicialmente é muito importante, né? Ter essa intenção mesmo de se colocar na frente da criança e falar e repetir claramente, né? A articulação. Isso é importante, né? Não é isso? Isso. Até assim, né? Quando a gente fala dessa parte que a gente recebe informação de várias formas, uma delas é essa articulação. Então, de 0 a 2 anos, a gente precisa estar atento a essas coisas. Então, eu sempre falo para os pais quando eles vêm aqui, né? Normalmente são crianças que precisam criar uma rotina, um hábito de estímulo em casa. Então, quando você fala da articulação, o pai e a mãe precisam ficar perto dela, no mesmo nível, precisam fazer essa articulação um pouco mais articulada mesmo, sabe? Igual o robozinho. Então, assim, é importante a família criar um hábito
E eu não preciso ficar falando com ela, oi! Mas, por Não. exemplo, você está brincando de contar a história sobre um animal, e daí a hora que você vai imitar o animal, você faz um gesto, você usa a expressão, né? Então, vou fazer um leão. Isso tudo envolve um processo que a criança faz esse contato visual. E assim, desde piquititinho, a gente precisa ter esse contato visual. A criança precisa saber que existe o outro, né? O Uhum. diálogo é importante. Raquel, os pais, eles podem, o que é que eles podem fazer nesse período de 0 a 2 anos para que essa criança possa se desenvolver cada vez mais com relação à linguagem? Bom, eu falo que o nível de 0 a 2 anos faz com que a criança entre é um corte, a gente fala, os 2 anos. Eu Uhum. tenho visto muita criança chegando aos 2 anos sem a fala. E tem a ver um pouco com esse momento que a gente está passando, porque a vida familiar está um pouco, é o que a gente falou, acelerada, e o tempo que a gente tinha, às vezes, de contato com nossos filhos está sendo reduzido. Então, o primeiro ponto que eu falo para você, crie uma rotina, crie um hábito de sentar com seu filho, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, gente, é sem, como diz, né, sem nada que possa atrapalhar esse vínculo entre pai e filho, ou Uhum. criança e cuidador, né? É importante. Segunda coisa, estimular contato visual. Tem que ter contato visual. É o que você falou. Se a criança não para observar, não tem como. Criar coisas que a criança amasse, né? Que ela tenha estratégias de se sentir, de sentir mesmo o mundo. Então, por exemplo, tem pai que deixa a criança ajudar na hora da cozinha, mesmo que faça uma bagunça, né? Uhum. É aquela experiência, a vivência. Ela precisa dessa vivência. E às vezes um simples brinquedo, porque criança não precisa de muito brinquedo, né, Tânia? Ela precisa de um Uhum. brinquedo funcional. E lá Exatamente. você consegue trabalhar N coisas. Um livro, se a gente para ler só a leiturinha do livro ali de 0 a 2 anos, a gente já Sim. trabalha muita coisa com a criança. Então, eu posso imitar a voz de um personagem, eu posso fazer os barulhos da natureza, eu posso imitar ele ou pedir para o filho. Mas o mais importante de eu estar estimulando esses 0 a 2 anos, e o pessoal vai achar estranho, né? Quem está ouvindo aí, é que às vezes eu falo, olha, não esquece que a criança precisa se expressar, ela precisa fazer trazer a resposta. Como assim? Ele nem fala. Não, ele fala, a gente não entende, mas ele fala, E é estar né? atento, às vezes, o tempo da criança, não é, Raquel? Porque eu tenho 3 netos, eu tenho 2 atípicos, né? São o Gustavo, que é o mais velho, a Larinha do meio, eles têm autismo, e tem a Júlia, que é típica. A criança, não é o caso agora, quem sabe outro momento, a gente vai falar um pouco sobre o autismo, né? Que é um tema que realmente me interessa bastante, porque eu, além de receber pacientes no consultório, eu tenho a convivência direta com essas crianças. O tempo deles, né? Cada um responde de um jeito, seja criança típica ou típica. E é importante a gente entender isso, ela vai interagir, a resposta da criança. Aí, como você falou, mas como nessa fase a criança vai querer se comunicar, tem uma resposta, tem, e nós precisamos estar atentos à forma que ela está respondendo para você, né? O tempo dela. E assim, eu vou abrir um aspas aqui, porque você falou sobre o transtorno espectro autista, e eu acho importante, e eu conheço esses pequenos bonitos também, Obrigada. eu acho lindo ele cantando no coral, né, o seu netinho mais Gustavo. velho. Nesse processo, a diferença entre, vamos colocar uma criança, no caso do transtorno espectro autista, e uma criança típica, né, dentro do normal, né, a Uhum. gente tem o seguinte, os dois vão ter sua resposta, né? A gente tem um quadro de parâmetros que a gente precisa seguir para uma criança, por exemplo, típica, porque eu preciso saber se ela está no padrão ou não. Mas a gente tem que saber o outro lado, né? A criança é um universo. Uhum. Agora, quando eu tenho uma criança de espectro autista, a gente sabe que eles precisam ter um pouco mais de estímulo sensório percepto motor, né? Ele precisa vivenciar um pouco mais, ele tem dificuldade. Então, você, na sua experiência, já percebeu que eles precisam ter um tempinho a mais, mas não quer dizer que não vai ter a sua resposta. Existem os não verbais, existem os verbais, né? Que são os que falam e Uhum. os que não falam. Mas todos, sim, de alguma forma se comunicam, né? Sim. Ou pela comunicação alternativa ou pela fala. Então, assim, é o que você falou, a gente precisa respeitar também essa criança, né? E aí, quando eu falo uma criança típica, eu preciso, do mesmo jeito que uma atípica, criar formas de estímulo. Por isso, aquele tempo hábil, né? De a gente estar ali sentado fazendo com qualidade, de estar estimulando o filho, ter um pouquinho de espaço, né? Você, como psicóloga, sabe o quão importante isso é em criar vínculos afetivos com a criança. Ele aprende muito mais nessa época com os pais, né? Ali, com os avós, com os tios, É do que fundamental. É com o fundamental. extra. Raquel, tem uma criança com 2 anos de idade, ela não fala ainda. Tem
alguma coisa aí para se preocupar ou para começar a repensar isso? Eu já ouvi assim, a criança com 3 anos de idade não estava falando, e os pais tranquilos, porque eles demoram meses, em algum momento a criança vai. O que é que você me diz? Uma criança com 2 anos de idade, ela apresenta uma certa dificuldade na fala. Olha, esse é um dos pontos mais importantes, até a gente conversou um pouquinho antes, né? Então, assim, os de 2 anos, assim, eu tenho como um foco muito importante, porque antigamente a gente falava, depois de um tempo ele começou a falar. Uhum. Mas esse depois de um tempo que ele começou a falar é uma lacuna que ficou para a criança. E lá no fundo é o que você falou lá dos adolescentes que você via na escola. Não houve aquela prática de todo o Uhum. processo. Houve um atraso desse estímulo, dessa recepção desse estímulo, e aí o que que acontece? Eu recebo muita dúvida, eu tenho muitas famílias que vêm aqui com crianças de 2 anos, e eu vou te dizer por que que é importante. Olha, quando você diz assim, meu filho não fala, é uma fase, né? Uhum. Peraí, é uma fase, depende. Porque a criança com 2 anos, ela precisa estar fazendo, ela tem que estar falando vocabulário de cerca de 150 palavras. E uma combinação de 2, 3 palavras numa frase. Então, e ele precisa te entender. Uhum. Então, quando ele fala quer água, é uma frase linda e maravilhosa de 2 anos, né? Ele não vai falar água, ele vai falar aua, Uhum. Uhum. quer coito, quer né? Quer pão, papai, tchau. Do jeitinho deles, mas eles precisam estar falando. Mas outra coisa importante que o pessoal às vezes esquece é que a criança não é um papagaio nem um robô, né? Ela não imita o tempo inteiro. Ela precisa então entender. Então você fala, pequeno, né? Criança, coloca o copo em cima da mesa. Ele tem que pegar um copo de 2 anos e colocar em cima da mesa. E quando ele termina os 2 aninhos, olha a diferença. Ele vai estar com 200 a 400 palavras nesse vocabulário. Então é importante? Porque se a criança deixar para adquirir a fala com 2, quando chegar nos 3, ela vai estar aqui ainda, né? Sim, E sim. aí, o desenvolvimento que eu preciso para trabalhar outras habilidades, que é a auditiva, a memória e todo outro processo, e os fonemas para que as outras pessoas te compreendam, fica aquém. E aí Então pode está sim fora. Então a criança está fora do padrão. Uma criança que está está com esse fora do atraso. padrão. Isso, porque com 2 anos ela já precisa estar fazendo aí pelo menos o pã de papai, o bã de mamãe, o tã de titia, né? Alguns ainda trocam o cã e o gã, mas já fazem o F e o V, mas é preciso que elas percebam esses processos para que elas consigam se comunicar e começar aquilo que você falou, o diálogo, começar a ser eficiente, né? Ela começa a treinar. Me fala um pouco para nós aqui, né, o pessoal de casa que está nos ouvindo, quais são as dicas práticas? Eu percebi que minha criança está com dificuldade. Olha, descobri agora, vamos dizer assim, que legal, aprendi, tem alguma coisa errada, está fora do padrão. Na prática, o que é que esses pais podem fazer, os cuidadores podem fazer? Porque aqui eu entendo que eu preciso ter intencionalidade na fala, né? Hoje, atendendo uma família, uma pessoa, e eu falando um pouco sobre isso, olha, quando a criança pede, por exemplo, água, ou ela está apontando só para a água e está aí com 2 aninhos, ela só está apontando, mamãe e aponta, eu tenho que estar atenta a isso. Então, uma coisa que eu acho interessante pensar também, nesse caso, eu não sei como é que você vai trabalhar isso, por exemplo, algumas famílias colocam água já no lugarzinho ali fácil, né, facilitando, não, tenho que facilitar para o meu filho, a água está aqui, o pãozinho está aqui, tudo muito na altura para facilitar. Eu penso que isso não está ajudando no processo, né, da linguagem. Ele tem que aprender o quê? A pedir. E dependendo da idade, como no caso de 2 anos, é isso que você falou. Apontar e você se dirigir para a criança com a questão né, de mostrar o gesto da boca, água, né? Depois eu falando, eu quero água, você vai acrescentando, né? Fala um pouquinho sobre isso, Raquel, já que os pais são fundamentais nesse processo, né, da aprendizagem da linguagem. Sim, e assim, você fez um bom resumo já, porque a família, ela é a primeira fonoaudióloga deles, né? Então, conversar desde o nascimento é importantíssimo. Narra tudo que você fizer da Uhum. atividade de vida diária. Então, vou dar banho? Olha, eu peguei a esponja, né? Se a esponja for um bichinho, vamos fazer um barulho para esse bichinho. Olha o sabonete, olha que cheiro bom. Claro que você tem que cuidar com todos os processos da criança, mas ó, não pode colocar na boca, não pode colocar no olho que faz dodói. Olha o shampoo, mostra no espelho o cabelo cheio de espuma. Isso se chama Uhum. espuma. Deu banho. Ai, olha, secou, tá quentinho, tá com frio. A água tá quente, a água tá gelada. Tudo isso é linguagem.
Tudo isso é a forma de se comunicar. Volta lá no de 2 anos, a criança tem que estar sabendo desse significado, né? Para ela poder entender a hora que eu vou usar o que você falou de funcionalidade. Se eu pegar hoje um lápis, eu sei descrever o que é um lápis, a função e tudo, mas uma criança de 2 ainda não sabe. Então você vai falar lápis, você vai falar que precisa escrever, né? Que tem a borracha para apagar, que ele é grande, que ele tem grosso, e aí N coisas que você pode colocar. Mas o importante também é que você comece a estimular com frases simples e palavras também, né? Curtas e simples, para depois se criando um desafio para a criança. Pronunciar corretamente a palavra, não use tanto diminutivo. Olha que lindinho esse sabonetinho dessa esponjinha. É assim, eu sei que é lindo, gente. Os meninos são fofos, a gente tem vontade de falar tudo no diminutivo, mas não é importante isso, porque eu preciso que a criança compreenda a palavra correta. Sim, porque ela vai ter 2 trabalhos, né, Raquel? Lá na frente, ela pode dar 1000 nomes a uma mesma palavra, mas não nesse momento, não é? É mais fácil falar casa do que a casinha, boneca, bonequinha. Então, é muito complicado isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E tem pessoas que adoram falar assim, né? Tudo no diminutivo, bonitinho. E eu lembro de mim. Eu paguei um mico tão grande, gente, faz muito tempo atrás, que eu dava aula de piano, de teclado, na verdade. E eu tinha um garoto muito esperto, e eu estava ensinando ali no teclado e tal. Aí eu comecei, olha, a notinha, não sei o quê. Gente, porque era criança na minha cabeça, a retardada aqui da história, começou a falar muito neném. Gente, foi ótimo. Porque ali foi a melhor lição, né? Foi prático. Ele olhou para mim assim e fez neném na minha cara. Sabe quando a pessoa faz oi? Aí eu dei uma risadinha sem graça. Tipo assim, falou, oh, que isso? Tá me chamando de retardado? Foi terrível, mas também eu aprendi, tá? Aí depois disso eu chegava, eu fulano, não sei o quê, eu tava como uma criança normal. Sim. Mas essa questão é tão importante, essa intenção mesmo, né? Falar das coisas do dia a dia para a criança. Então, você está em casa, porque às vezes a criança demora, e os pais, Raquel, me fala então agora essa questão, qual é a fase desse processo todo que você está colocando, que a criança, qual é o período que ele vai ter essa condição toda de desenvolver essa linguagem? Por quê? Tem alguns pais, e aí mamãe que está escutando papai, a vovó, eu falo que eu sou uma avó diferente, tá? Eu não me enquadro muito na vovozinha, que tudo pode, que é tudo bonitinho, não. Eu acho que eu sou às vezes mais dura do que a minha filha. E é muito assim, eu falo, gente, a gente tem que estar muito atento a isso. A criança cresce e os pais meio que... A criança tem lá 4, 5, 6, 7 anos e está falando de forma que você sente que tem alguma questão ali na linguagem mesmo, né? Como é que a gente lida com isso, né? Os pais, sejam atentos, vocês que estão escutando em casa, eu preciso mudar esse meu comportamento, é tudo tão bonitinho, ele não fala ainda a palavra direito, ele ainda fala tão... Porque os pais muitas vezes infantilizam demais, não é isso, Raquel? Tende alguns pais a infantilizar demais. Então, a criança ela vai entendendo que aquela palavra que ela fala errada é bonito. E ela tem um reforço positivo. Toda vez que ela faz, o pessoal, ai, que bonitinho, mas é fofinho. Eu acho bem complicado isso, né? A forma de... Como é que a gente faz para ajudar os pais? E é isso. Então, assim, quando você está colocando um vocabulário para a criança, ou você está discorrendo sobre essas atividades... Tem gente que pensa que... Sabe aquele negócio de eu falo, você repete, eu falo, você repete? Não é assim que a gente trabalha com a criança, né? Então, quando, por exemplo, você olha para isso aqui, lápis, aí você olha e fala, livro, borracha, não é assim que a gente ensina a criança, né? Alguns pais têm essa ideia, ou então, sabe quando a criança fica apontando tudo, e daí o pai, foi o que você falou de colocar a garrafa perto, né? Aí você para pensar, qual foi o trabalho que a criança teve? Nenhum. Então, a função dos pais é fazer a criança raciocinar. Então, se a criança está apontando, você vira e fala, você quer água? Ele vai ter que te responder sim ou não. Pelo menos isso. Sim. E você espere, tenha paciência. A gente vive uma vida tão corrida que às vezes a gente sai dando as coisas para as crianças, né? Então, assim, você tem que aguardar esse tempo da criança responder. Mas o que você falou sobre regra de organização...
é real. Esse vínculo a gente vê, tem algumas psicólogas, né, que trabalham no desenvolvimento infantil, você também deve ter visto, que crianças precisam de regra e limite, né? A comunicação precisa de regra e limite. Eu preciso respeitar o outro, eu preciso entender qual é o sentimento do outro, como que eu expresso. Então, tudo isso é muito importante. O pai e a mãe precisam ter esse cuidado, sim, né? Porque a partir dos 4 anos, a criança já está organizando a linguagem todinha. E eu brinco que o cérebro é como se fosse um armário de gavetinhas. Então, se eu falei sobre a mamãe, pensa com 4 anos tudo que a mamãe tem de conteúdo dentro de uma gavetinha, o papai. Então, assim, ela vai criando palavras e vai fazendo as sinapses, né? Os códigos vão se aumentando. Então, quando você falar para ela assim, fulaninha, pega o chinelo da mamãe e guarda no armário da cozinha. Olha o tanto de situações que ela teve que acessar no cérebro em velocidade para ela chegar, pegar e guardar. A ação é um resultado de N espaços. Então, o pai e a mãe precisam estar atentos a isso, a criar ritmo nessa conversa, a deixar ela se expressar. Eu sei que eu já tive um contato com a psicóloga com família mesmo, né? Então, com o meu mais velho, ele realmente criou uma dificuldade de maturidade na sala, alguns colegas e tudo. Ele começou a... Ele é uma criança que gosta de competição. Então, a gente levou ele para trabalhar um pouco. A gente não cobra tanto dele, mas ele é uma criança que realmente gosta de fazer as coisas. E a gente tentou dar uma reduzida na sociedade. E a psicóloga falou uma coisa tão importante que eu até quero compartilhar. Ela falou assim, Raquel, deixe ele conversar o que ele fez de situações na escola de uma forma que você acesse só depois que ele terminar. Para uma mãe isso é difícil, né, Tânia? Mas às vezes a gente atropela as crianças na fala. Sim. Né? E às vezes não deixa ele concluir, não, mas você não devia, mas você não sabe porque ele é imaturo para aquilo. Então é importante que ele discorra e, claro, depois você entre com a sua ação. Então, a partir dos 4, 5 anos eles estão organizando e todo mundo compreende. Então, construir história, recontar, buscar informação. Caso isso não esteja acontecendo, é de suma importância que procure um auxílio, tanto para psicóloga, fono, né, neurologista, se tiver uma criança típica, ela precisa ser orientada nesse processo. Então, a fala, ela é um pré-requisito para tudo, né? Para se comunicar em sociedade, para se organizar. Então, os pais precisam estar atentos. E esse primeiro modelo de comunicação tem que ser familiar. Sim. A escola é realmente a família é a primeira escola e, como você falou, a mãe é a primeira fonte no caso, os cuidadores ali, né? Estamos vivendo um momento bem complexo, né, Raquel? Eu imagino que você no seu consultório, e eu digo no meu, quantas pessoas têm nos procurado, os pais, a família, angustiada, por conta dessa pandemia. Você tem percebido realmente que existe alguns prejuízos? O que é que você percebe que está acontecendo nessa questão da família com relação às crianças? Tem alguma perda? Você consegue identificar isso na sua área de atuação? Porque eu falo isso, e assim, os psicólogos têm falado muito isso, né, gente? Tem várias situações, mas na tua percepção, na tua área, você tem percebido algum prejuízo para as crianças? O que é que você nos diz sobre isso? E não só nos dizer, mas deixar algumas dicas aqui para mamãe, papai que está em casa nos ouvindo agora, para a titia que fala assim, eu vou passar isso aqui, esse conteúdo, né? Compartilhar esse vídeo com pessoas que eu conheço, que esse material pode ajudar muito. Fala para nós aqui se você identificou alguma questão e que dica você pode nos dar com relação a isso. Tânia, você colocou um ponto importante, né? A gente tem visto, sim, aqui no consultório, tenho visto crianças chegarem mais cedo do que o que a gente tinha há 2 anos atrás, né? Os pais perceberem dificuldades das crianças que elas não percebiam, esse é um ponto importante de se colocar. As vivências familiares, graças a Deus, melhoraram, né? Mas o reconhecimento às vezes pode ser tardio. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Esse espaço de conversa é importantíssimo para todos, bem que você disse, né? Então, assim, se as crianças estão sentindo, todas estão, né? Eu tenho crianças que chegam aqui no consultório e não querem ir embora, né? Por quê? Porque saiu de casa, teve um contato extra, então eles estão sentindo mais que as outras. Algumas podem ser que não, porque mora numa casa, tem vários irmãos, mas vamos colocar aqui no normal, eles estão sentindo falta dos colegas, né? O meu mais novo, ele entrou na pandemia com 3 anos.
Ele vai completar 5 em julho. Que Ele louco. não sabe o que é um parquinho de areia direito, Que coitado. louco. O meu mais velho, ele, quando ele vai no parquinho, ele não quer ir embora, gente. Então, assim, nunca precisei trabalhar isso com o meu mais velho, porque ele já tinha bem acostumado. Mas hoje, levar ele no parquinho já é uma estratégia e tanto, né? Mas as crianças têm que estão sentindo a falta, e essa falta de privação de contexto social, principalmente em escola. Eu não digo só em escola, né? Porque o pessoal às vezes põe culpa na escola, tá fechada, mas não só na escola, mas na vivência do parquinho, na vivência O do condomínio que está vizinho, fechado, que você não pode usar o do parque dentro do condomínio, né? condomínio. É muito louco. Então, assim, para eles, essa prática da fala é muito importante. E é com os pequenos, eles querem falar com a gente da idade deles. E traz outro ponto que é engraçadíssimo, que eu vou falar, é a máscara. A máscara é difícil para eles, né? Então, eles têm que trabalhar essa articulação. Você está de máscara, eu estou de máscara, e como é que a gente fica, né? Então, assim, essa discriminação auditiva e sonora ficou distorcida. Né? Então, uma criança que já fala errado já tem uma dificuldade para ser entendida. Né? Essa troca e criação de diálogo ficou mais reduzida, né? E assim, a atividade ao ar livre, porque criança na linguagem, é o que eu disse para você, é percepção de tudo. Eu já não tenho tanta, né? O solzinho, ouvir o barulhinho do passarinho, correr, se sujar. Né? É importante. Então, o pai precisa criar alternativas. E aí, gente, você tem jogos, você pode reduzir, por favor, a gente pede, né? Principalmente a Organização Mundial de Saúde pede para a gente seguir o máximo possível de exposição à tela, ou o mínimo, né? Que a gente fala para a criança, porque às vezes o pai fala, tá estimulando, sei lá, raciocínio lógico. Legal, mas até que ponto isso é positivo, né? Existem desenhos educativos? Existe, gente, mas o desenho não cria diálogo. Mesmo que aquele, fale comigo agora, Ai, não tem gente. aquele retorno, aquela empatia, aquela, né? Essa efetivação da linguagem. Então é melhor que você crie uma brincadeira divertida lá com gelo, que seja lá no box para não sujar a casa, porque senão a sua esposa corre atrás, mas faça algo, né? Pega uma bola de papel, lembra das nossas brincadeiras de rima, corre, pula, brinca, né? Coitado do vizinho de baixo que mora em apartamento, mas é importante que ele tenha esse tempo hábil de qualidade, que é o que eu falo e friso, né? Para criar sistemas de estímulo que sejam eficazes, além de criar e estreitar os laços afetivos com as nossas crianças. Sim, e nós entendemos, né, Raquel, que você tem crianças pequenas, eu já não tenho mais crianças pequenas, tenho netos, como eu falei, mas mesmo que a mãe não esteja, o pai, a avó, o cuidador, presente ali brincando, porque ninguém consegue, vamos cair na real, né? Ficar 24 horas amassando papel, pintando não sei o quê, fazendo um monte, ninguém consegue, isso é surreal. Até o momento que ele está sozinho brincando, nós sabemos a importância do brincar no desenvolvimento da criança, né? Deixa ficar lá brincando, seja criança típica ou atípica, entende? É o momento dela estar interagindo, pensando, criando, olhando para a natureza, brincando com água, mas eu faço um apelo aos pais aqui. E você pode falar, Tânia, mas poxa, nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo. O prejuízo ele é grande. Isso é científico hoje, você sabe disso, a ciência mostra. Então, pai, mãe que está em casa ouvindo, se você ama, e eu sempre falo, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Então, por favor, estejam atentos a isso. O mal é muito grande, claro, na hora você quer se livrar muitas vezes. E aí entra outra questão, que talvez não viu o caso agora, da chupeta, né, Raquel? Ah, eu estou correndo, não sei o quê, a criança quer... A criança tem 1 ano, 2, 3 chupando chupeta, enfia a chupeta na boca, está tudo resolvido. Ou a criança menorzinha, porque ali vai tapar a boca dela por um tempo, e olha o prejuízo, né? A chupeta e as telas são meio que, assim, eu sei que é uma comparação, mas ela tem um linear ali, né? Existe a chupeta que você precisa, às vezes, porque a criança tem você sabe disso, né? Que tem esse processo de sugar, mas a gente tem outras formas de fazer com que a criança amadureça, né? Esse processo. A chupeta não é, a gente chama de hábito deletério. Não se deve dar chupeta para a criança, mas a gente sabe que algumas crianças, e pela sanidade mental da família, necessita, mas até um ponto específico. Mas fonoaudiologicamente falando, não é uma coisa que eu vou orientar a usar, né? Agora, quantas telas, que é o que você falou, ela tem sido também um parâmetro muito complicado, né, Tânia? Desse vínculo familiar, desse crescente. Eu falo isso porque, como mãe, assim, a gente piscou alerta nas primeiras semanas da pandemia, quando eu vi meu pequeno estava aqui, ele brincava e ele descobriu tela tão rápido. E ele mexe que regras tinham que existir, rotinas tinham que existir. E hoje ele já sabe, dá o tempo no cronômetro, ele acabou.
já entra. Claro que tem dia, gente, ele não é perfeito, ele dá birra, ele chora, Uhum. mas é aquela história de você criar consciência, né? E não morre disso, tá? Eu não conheço, pelo menos por enquanto, ninguém que morreu porque o pai tirou antes. Eu Não, já vi o menina. contrário, né? Todos nós sabemos. E morrer porque ficou, casos nós já vimos, do adolescente ficar tanto tempo e ele chegou um momento que ele caiu duro, né? Tem isso, é fato. Então vamos ter esse cuidado, né? Raquel, muito obrigada. Nós todos estamos muito agradecidos a você. O pessoal de casa, manda lá mensagem, perguntas. Pode mandar, porque a Raquel vai voltar aqui outro dia. Manda ver, pessoal. Pode detonar de perguntas para a gente. Mas a Raquel me fala uma coisa. Como é que você consegue? E aí eu falo, gente, como assim? A Raquel tem 2 crianças, consultório, e ela prepara materiais maravilhosos. O que é isso, Raquel? Qual o teu arroba aqui para o pessoal poder ir lá. Segue a Raquel, gente, é muito fera, é muito fera. E eu vou colocar aqui Outra. também, mas fala aí o teu arroba, qual é o teu Instagram? Olha só, o meu Instagram, você pode procurar por arroba, né? Raquel Cizeski Fono. Esse sobrenome difícil aí mesmo, mas podem mandar perguntas, a Tânia pode passar, a gente pode estar combinando de tirar um dia só de dúvidas, né, Tânia? Isso, Não tem isso. problema. E assim a gente vai tentando criar igual eu falei ontem para você, né, Tânia? A gente tem uma rotina que tem que ser organizada. Os conteúdos normalmente vieram assim, ó, vou contar bem rápido. Eu estava no parquinho com o meu mais velho e eu vi mães conversando sobre situações do dia a dia e o filho estava com atraso de fala. E a Fona que coçou a língua para. Mas a gente tem vergonha, tímida ainda, eu sou um pouco tímida. E aí eu fiquei pensando, puxa, eu vou criar um canal para que essas mães possam tirar, né, dúvidas. Às vezes não querem tirar dúvida, mas só querem ler, saber. E aí eu falei, eu vou criar. Não é todos os dias, você sabe, você também Uhum. trabalha com conteúdo digital, não é tão fácil, mas Não a gente vai mesmo. tentando aí, né, ser o mais eficiente possível. E estamos abertos a sugestões também, sempre. As mães, às vezes, no consultório também dão dicas. Mas é excelente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo, Raquel. E mais uma vez, muito obrigada mesmo por, né, nos presentear com esse tempinho, tirando tantas dúvidas. Eu espero que você de casa tenha também se sentido beneficiada. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, Tânia Alves Psicóloga. E estamos aqui no Conversa Boa para ajudar você no que for possível, estiver ao nosso alcance, trazendo pessoas tão especiais como a Raquel Cizesse. Muito obrigada, Raquel, de coração. Deus te abençoe muito, viu? Eu que agradeço. Foi uma ótima conversa e que venham mais, assim, que Deus abençoe esse seu projeto, que chegue Amém. a pessoas que precisem, né? E que seja eficiente na vida delas. Eu que Valeu. agradeço, que Deus também abençoe muito o seu trabalho. Valeu, pessoal. Tchau e até mais. Tchau. A gente estava conversando sobre momento familiar no consultório, né? E aí veio uma família para conversar e questionar, dúvida, tirar dúvida, por que que a criança de 3 anos e meio não estava falando. E aí você começa a conversar com essa família a mãe relata que a babá, porque a babá tem que cuidar da casa e da criança, então ela deixava no cadeirão, a criança amarradinha no cadeirão a manhã toda, né? Então lá ela deixava copinho de suco, de água, biscoito, ou seja, é só a criança pegar ali e comer, né? Aí eu questionei ela, falei, e como que faz para se ele precisa ir ao banheiro? Não, ele usa fralda, 3 anos e meio, certo? E como que faz se ele quer pegar um brinquedo? Não precisa não, fica uma caixa do lado. E aí a gente é engraçado assim, né? Você visualiza e fala, nossa, vida fácil, mas para a criança não trouxe autonomia. E aí dentro disso a gente quebrou esse processo, foi organizando. E a parte mais engraçada no final foi que a mãe virou para mim no consultório e falou assim: Raquel, a gente já tirou o cadeirão, agora ele senta no sofá. Aí eu falei, ai, que bom. E aí, ele tá brincando bastante? Não, a gente ainda não vê ele brincar muito, ele continua assistindo bastante desenho. E a primeira orientação que eu tinha falado era reduzir as telas, né? Muito bem, então vamos aproveitar para brincar. Eu tive que ensinar essa família a brincar, enfim. No final, a criança dei alta com 5 anos e pouquinho. Aí a mãe falou assim: tá, mas agora você pode me ensinar a fazer ele ficar em silêncio? Não, sério, Raquel. Porque realmente, assim, as crianças, o silêncio que ela queria era aquela pausa. Porque quando a criança começa, Uhum, ela vem para o consultório, ela não fala, é um silêncio, né? A mãe uhum, gosta disso. Lembra quando você falou da uhum, chupeta, da uhum. tela? A gente gosta do nosso silêncio. Aí eu brinquei com ela, falei, vamos fazer um combinado? Você cria uma rotina de silêncio.
né? Então, a hora que todo mundo tem que ficar no silêncio, a gente fica no silêncio. Raquel, mas ele fala demais, ele não desliga. Então, assim, toda criança que entra aqui, entra em silêncio, e a tia Raquel, infelizmente, ensina eles a serem barulhentos. Né? É uma fase difícil para a criança, porque ela começa a se desenvolver e ela quer comunicar. Eles viram realmente, sim, papagaios. E aí, essa mãe realmente, assim, no final falou, meu sonho agora é você me ensinar a ter um pausa. É que eu clique e ele pare de falar. Mas isso não ocorre. Depois que vem na Claro que fono, não. infelizmente, queridos pais e pessoas que assistem, a criança não deixa mais de falar.